Feliz aniversário, Igreja Presbiteriana do Barreto. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês, amém? Para mim é uma alegria, uma bênção poder estar aqui para expor a palavra do Senhor, para igualmente ser abençoado com vocês, de poder expressar essa gratidão ao Senhor por mais um ano de vida. Eu sirvo lá na Oceânica desde 2011, trabalho como pastor do departamento infantil, adorei ver as crianças aqui, não tem nada mais rock and roll que criança, e aí por trabalhar com criança, eu acabei me envolvendo com os pais dessas crianças e também sirvo no Ministério de Casais, fazendo aconselhamento matrimonial. São dois ministérios extremamente emocionantes, crianças e casais, né? É uma bênção. Sou casado com a Deise há 29 anos, infelizmente ela não pôde vir. Deus nos abençoou com 2 filhos, o Rafael com 26 anos, Danilo com 24 anos. E agora que você já me conhece um pouquinho, quero te perguntar se você sabe o nome da pessoa que está aí perto de você. Dá uma olhadinha, se apresenta, dá uma boa noite, fale algo abençoador. Que bom que você veio. Que bom que vocês vieram. Amém. Louvado seja o Senhor da igreja pelos 23 anos de vida que Ele tem concedido esse ministério aqui no Barreto. Como a gente orou e lembrou aqui, quantas vidas foram salvas, resgatadas, quantas vidas estão sendo transformadas. É imensurável a graça e o amor do Senhor sobre a vida da gente e sobre o que Ele tem feito aqui nesse ministério. Que o nome de Jesus continue sendo louvado através da sua vida aqui. E aí, para a nossa meditação, eu separei um texto que está no livro de Atos, no capítulo 4. Vamos ler dos versículos 23 ao 31. Eu pensei assim, o que a gente pode aprender com a nossa igreja mãe, a igreja em Jerusalém, em Atos, vivendo ali seus primeiros dias, como uma instituição, se organizando como igreja, ali em Jerusalém. Que lições podemos aprender que abençoarão nossas vidas? É a missão da Igreja Presbiteriana do Barreto, por mais os anos que o Senhor já separou para a vida da gente aqui. Antes da leitura, vamos orar, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Feche seus olhos, aquiete seu coração. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelos 23 anos da Tua graça sobre a Tua igreja aqui no Barreto, Senhor. Por favor, nesse momento, fala com a gente, nesse momento precioso de exposição da Tua palavra, que ninguém se distraia, Senhor, que a Sua voz continue transformando nossas vidas, que ela nos santifique, que ela nos incendeie, Senhor, e que o Seu Espírito Santo transborde em nossos corações, Pai. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, é impossível uma igreja cristã, ou seja, é impossível a gente que teve um encontro real com Cristo, que a gente sobreviva nesse mundo sem buscarmos intencionalmente novas visitações do Espírito, sem buscarmos intencionalmente que a graça do Senhor transborde o nosso cálice, transborde na vida da gente, que o Senhor nos visite de uma forma intensa, onde fique notório que Ele nos tocou, que Ele passou por aqui. É impossível, no mundo que a gente vive, numa realidade completamente contrária aos valores de Cristo, que a gente sobreviva não só na sanidade mental, mas também na sanidade espiritual, sem que a gente busque, Senhor, toca a minha vida, Senhor, passeia aqui em nosso meio. É impossível também que o ser humano seja convencido do pecado, do juízo, seja levado ao arrependimento e abandone seus maus caminhos se o Espírito Santo não visitá-lo constantemente. Deus quer que seja assim, e é para o nosso bem isso. Não é uma religiosidade, não, é uma expressão graciosa do nosso Deus para conceder para aqueles que o buscam um renovo. Da mesma forma que a gente precisa de uma noite de descanso para renovarmos as nossas forças físicas, para encararmos o dia a dia de trabalho da nossa vida, a gente precisa do renovo do Senhor para a gente continuar sendo transformado em glória, até sermos
plenos na presença, na imagem e semelhança do Senhor Jesus. E essas manifestações especiais do Espírito Santo são fundamentais para o fortalecimento da nossa fé, para trazer maturidade, para trazer santificação, para deixar a gente cada vez mais parecido com Jesus, com o jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de se relacionar um com o outro, cada vez mais parecido com Jesus. Por isso, quero convidar você a ler essa parte do livro de Atos, no capítulo 4, para a gente ver quais as lições dessa igreja que estava iniciando os seus caminhos, seus passos, sua atividade, que lições nós podemos tirar para a vida da Igreja Presbiteriana do Barreto nessa noite. A partir do versículo 23, Atos 4, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfureceram as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra os gentios, com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu servo e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aleluia. Até aqui. Aleluia. Esse capítulo fala da prisão de Pedro e João, que encontraram, na chegada no templo, encontraram um homem paralítico, um homem com dificuldades motoras, oraram por esse homem foi curado em nome de Jesus, isso gerou uma comoção naquela comunidade, e por causa deles terem glorificado o nome de Cristo, eles foram presos, sofreram uma sanção religiosa. E aí, a partir do versículo 23, o evangelista Lucas está narrando para a gente o que aconteceu após a prisão, quando eles foram soltos, reencontraram os irmãos reunidos, a comunidade deles da fé, e Lucas nos mostra que assim que a igreja percebe que quando ela passa a amar Jesus, ela jamais será amada pelo mundo, quando eles tomam consciência desse entendimento, eles se reúnem em uníssono numa grande reunião de oração. Quando a igreja percebe que ela não faz mais parte desse mundo, quando eles entendem que a perseguição estava dando sinais claros de concretude, mostrando as suas garras de opressão contra a pregação do nome de Jesus, essa igreja se reúne em oração em uníssono. E aí a primeira consideração, a primeira lição que esse texto revela para a gente é que uma igreja que tem consciência da realidade que a cerca, essa igreja vai caminhar unida em oração. Então, mais uma vez, uma igreja que tem consciência do local onde ela está inserida, da realidade que a cerca, ela vai caminhar com o Senhor reunida em oração. Percebam aqui no versículo 24, ouvindo isso, ou seja, ouvindo o relato de Pedro e João, eles levantaram juntos a voz a Deus. Meus irmãos, uma igreja unida tem uma única prioridade, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O valor, o desejo, o que move o coração da igreja de Jesus Cristo é a busca pelo reino, dos valores do reino, do DNA do reino. Mas a gente carece da força do alto para a gente viver nessa missão, nesse mundo caído, como falei agora há pouco. E aí o texto sagrado nos mostra que algo muito especial acontece quando a igreja se reúne em oração. Uma característica interessante desse clamor relatado aqui em Atos é a forma como eles oram, os elementos presentes na oração dessa igreja querida aqui, totalmente fundamentada na palavra. As primeiras palavras foram, ó soberano. Eles reconheciam que, independente das circunstâncias, o Senhor era o soberano. O Senhor era que detém
toda a majestade, alguém que tem um poder inquestionável. O mundo podia fazer ameaças, o mundo podia exercer alguma forma de opressão, mas tudo estava debaixo da autoridade do ó soberano. Eles encheram suas mentes de verdades bíblicas. Antes mesmo de começar a fazer qualquer petição, eles enchem suas mentes, eles falam alto em oração para que a sua alma pudesse ouvir verdades bíblicas. Antes mesmo de fazer qualquer petição. Preste atenção, versículo 24, ó soberano, e eles começam a fazer uma confissão de fé, ó. Tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Eles iniciam a oração citando trechos do Salmo número 2. Essa igreja, que ainda não tinha sequer 1 ano de vida, demonstrava profundo conhecimento bíblico e um entendimento claro do poder e da soberania de Deus. Eles citam na oração, ó, Herodes e Pilatos só fizeram o que fizeram atendendo aos teus desígnios, os teus decretos. Estavam debaixo da tua soberania, debaixo da tua determinação. E só depois que eles citam elementos da palavra de Deus, é que eles começam a fazer petições. Humildemente eles começam a fazer os seus pedidos. Guarde isso, irmão querido. Nossa vida cristã precisa desses 2 ingredientes que são essenciais para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé, para a gente seguir na missão de Jesus. A gente precisa de oração, que é intimidade, é a gente conversar com Deus, e a gente precisa de paixão pela palavra, conhecimento profundo da palavra. Não adianta conhecer alguma coisa da palavra. A gente precisa conhecer muito da palavra de Deus, porque é ela que fortalece a nossa fé. Ela é o elemento principal que o Espírito Santo vai utilizar para mudar o nosso caráter, para mudar a nossa forma de ver e viver a vida, para mudar a nossa forma de falar com as pessoas. A gente precisa de muito conhecimento da palavra. E isso me chamou a atenção. Eles começam a orar citando trechos dos Salmos, citando trechos da palavra de Deus, numa confissão de fé, com uma teologia toda arrumada, toda bonitinha, típico de gente que vive cheio do Espírito Santo. Intimidade com Jesus só acontece se a gente for apaixonado por oração e se a gente for apaixonado pela palavra. E aí a oração continua, versículo 29. Agora, Senhor, aí eles fazem a primeira consideração, considera as ameaças deles. Incrível que eles não oraram para que Deus mudasse essas circunstâncias. Senhor, muda o coração desses homens maus. Senhor, queima os inimigos, Senhor. Passa com teu cerol santo sobre eles. Não, eles não fizeram nada disso. Não pediram rota de fuga, não pediram para serem levados para um outro lugar. Eles só pediram para que Deus, olhe as ameaças que nós estamos sofrendo. Deus, olha o que as pessoas estão falando contra a gente, contra o teu povo. E aí a segunda petição foi, Deus, capacita a gente para a missão que o Senhor deu para a gente. Senhor, ajuda a gente a pregar ainda mais a tua verdade, o teu evangelho, corajosamente. Enche a gente com intrepidez, enche a gente com coragem. Essas 2 petições dele, capacita, 29, final do 29, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Queridos, diante da crise, aqueles irmãos unidos numa única oração, eles pedem para Deus, Senhor, nos conceda coragem para pregar o teu evangelho, ousadia, Senhor, intrepidez. E preste atenção, essa crise aqui não foi motivada por consequência de pecado, muito pelo contrário. Eles estavam sofrendo a primeira perseguição religiosa, uma primeira crise de perseguição religiosa, por serem fiéis ao Senhor, porque Pedro e João foram absolutamente fiéis ao Senhor. É muito diferente quando a gente está passando algum problema na nossa vida em consequência de pecado que nós promovemos, que nós produzimos. Então é muito diferente isso que eles estão vivendo aqui. Eles estavam sentindo o peso da perseguição por serem fiéis a Jesus. E aí no pedido final eles clamam para Deus, lhes concedesse o poder para a realização de milagres em nome de Jesus. Versículo 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Queridos, a pregação do Evangelho e os sinais andam juntos, amém? A pregação do Evangelho e os sinais andam de mãos dadas. A mudança de caráter de um ser humano é um milagre maior do que a cura de uma doença física.
ter o seu nome escrito no livro da vida é um milagre imensurável. Pregação do Evangelho e os milagres precisam andar de mãos dadas. O grande desejo daquela comunidade que iniciava a sua vida como igreja era ter o poder do alto para falar de Jesus e, manifestando milagres, esses sinais apontariam para Jesus. Por isso que o nome é sinal. O sinal aponta para alguma coisa, aponta para alguém. Nesse caso aqui, todo milagre, todo sinal tem que apontar para Jesus. O Senhor Jesus é que tem que ser glorificado. Eu não sei essa noite se alguém aqui se encontra enfermo, acometido de algum tipo de doença, seja no corpo, seja na alma, ou nos relacionamentos, mas eu sei que o Senhor dessa igreja, o Senhor Jesus, está vivo. Ele passeia no meio da sua igreja essa noite, ele pode curar qualquer tipo de doença, amém? Doença na alma, doença física e doença nos relacionamentos. O mesmo Jesus que operou milagre na porta do templo e que Pedro e João puseram a mão sobre aquele paralítico e o curaram, o mesmo Jesus está aqui hoje à noite, meus irmãos. Aleluia, aleluia. O Senhor Jesus sabe o que você está sofrendo, o Senhor Jesus sabe o que você está passando, o Senhor Jesus sabe quem está te perseguindo, quem está te oprimindo. Meu irmão, minha irmã, seja curado agora em nome de Jesus, amém? Seja renovado agora em nome de Jesus, que o Senhor levante o abatido, que o Senhor restaure a alegria da salvação daqueles que estavam já caminhando sem alegria. E aí, olhando para o texto, o que me chama ainda muito a atenção é que aquela igreja não orou pedindo uma vida fácil, não orou pedindo livramento. Aquela igreja não se passou por vítima da circunstância, aqueles irmãos oraram buscando o reino de Deus para as suas vidas. E aí, como o maior propósito da oração respondida é a glória de Deus, o que aconteceu depois daquela oração? Versículo 31, depois de orarem, tremeu o lugar, aleluia. Deus, com um jeitinho sutil e celestial, para manifestar para aquele povo que ele estava ouvindo a oração, ele fez os alicerces daquela casa tremer, para que não houvesse dúvida de que era ele quem estava ouvindo a oração. Mostrando que, da mesma forma como ele tremeu, abalou a estrutura daquela casa, ele ia usar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para abalar a estrutura de todo o planeta, de todo o universo. E tem feito isso na vida da gente, tem feito isso aqui nessa comunidade há 23 anos. Tem abalado tudo que era velho, ele tem reconstruído. Aleluia, aleluia. Gente, aí a segunda lição desse texto é que, quando uma igreja se une em oração, focada na missão, certamente ela é visitada pelo Senhor. Aleluia. Quando a gente está focado na missão, quando a gente está buscando o reino em primeiro lugar, quando a gente vive reunidos em oração, o Senhor se faz presente. É promessa dele. Aqui nessa passagem, Deus fortaleceu a fé daqueles irmãos, mostrando que ele ouviu aquela oração comunitária. A terra tremeu, a casa tremeu. Deus deu um sinal claro de que estava ouvindo a oração deles. E aí o texto continua, versículo 31. Depois que o lugar tremeu, o que está escrito aí na sua Bíblia? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Você sabe no grego o que significa a palavra todos? Todos. Todos. Não ficou ninguém naquela comunidade sem ficar cheio do Espírito Santo, aleluia. Meu irmão, a gente não pode pensar, desejar menos do que isso na nossa comunidade. Senhor, enche os nossos irmãos com o teu Espírito. Senhor, faça o nosso cálice se transformar. Senhor, que todo mundo que colocar os pés nesse local aqui, seja cheio do teu Espírito Santo, aleluia. Isso tem que ser a nossa oração, nosso pedido compulsivo e obstinado ao Senhor. Senhor, eu não me conformo. Senhor, eu quero que todo aquele que visitar esse lugar seja preenchido pelo Espírito vivificador, pelo teu Espírito, aquele que abala os corações, mas que fortalece a fé. Amém? Isso tem que ser um pedido constante na vida da gente, nas nossas orações. Lucas revela que aqueles homens e mulheres, todos foram visitados e revestidos pelo Espírito Santo. É isso que capacita a gente para pregar o Evangelho com ousadia, com coragem. Não é pensamento positivo, não é força, não é estratégia, não é decorar textos bíblicos. É viver sabendo que a nossa vida está sendo visitada de forma intensa pelo Espírito Santo. Em Atos 2, aconteceu a primeira visita do Espírito Santo.
Lá depois, se você puder ler, no capítulo 2, mostra que a igreja estava reunida em oração, o Espírito Santo se manifesta de forma intensa, visita aquelas pessoas, eles saem pregando o Evangelho. E aqui em Atos 4 é a segunda manifestação de visita intensa do Espírito Santo sobre a vida da igreja. E isso pode acontecer, e tem que acontecer na vida da gente, na vida dessa igreja, todos os dias. Amém, irmãos? Não é para ser um evento esporádico, é para ser uma oração recorrente. Senhor, visita a gente de forma intensa, Senhor. Meus irmãos, Jesus está vivo, aleluia, Ele continua o mesmo. Isso não é um chavão bíblico, Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Então não tem por que a gente viver de forma aquém do que poderíamos viver. Amém? A gente não pode viver em função de experiências de outras igrejas, de outros pregadores, de outros cristãos que tiveram experiências intensas com o Senhor. Nós não somos diferentes. Isso é mais uma beleza do Evangelho. Somos todos iguais perante o Senhor. Não tem ninguém especial, não existe uma casta de crente diferenciada da outra. Então, o que aconteceu na vida de Pedro e João pode acontecer na vida do Marcão, pode acontecer na vida do Jefferson, pode acontecer na vida do Carlos, da Maria, da Isabela, de todo mundo. E qual a consequência dessa segunda visitação do Espírito Santo sobre a vida daquela igreja? Finalzinho do versículo 31. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aleluia. Gente, crente cheio do Espírito Santo se transforma em evangelista. E em evangelista ousado. Não se transforma num crente chato. Né? No islamismo tem os crentes os xiitas. Aqui no evangelho tem os crentes chatos. Não. Gente cheia do Espírito Santo se transforma em evangelista ousado. Cheio de sabedoria do Espírito. Não entra nos lugares para incomodar a vida das pessoas. Não, ele cria oportunidades para falar com intrepidez do Evangelho, sem ser chato, sem ser inconveniente. Crentes cheios do Espírito Santo têm prazer em anunciar a palavra corajosamente. E o segundo pedido que eles fizeram, que era para realizar sinais, Deus também respondeu. Está lá em Atos, capítulo 5, versículo 12. Lucas registra que essa visitação do Espírito Santo que aconteceu no capítulo 4, no texto que a gente leu, encheu aquela comunidade de poder. Atos 5, versículo 12. Eu vou ler rapidamente para os irmãos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Deus faz questão de derramar o seu poder e a sua glória sobre a vida dos seus, sobre a vida daqueles que o buscam, porque isso rende glória, rende louvor ao nome do Senhor. A pregação da palavra anda de mãos dadas com o poder de Deus. Diante dessas verdades, desse poder gracioso concedido por Jesus, o que a gente pode fazer? O que essa comunidade aqui pode fazer para a glória de Deus? A primeira aplicação que eu tiro desse texto é: irmãos, orem muitos uns com os outros, amém? Não desperdice oportunidades para que vocês vivam reuniões de oração em uníssono, como comunidade. Eu sei que o Senhor Jesus ordena a gente orar no nosso quarto secreto, mas como essas reuniões de oração em grupo ou em comunidade são importantes. Quando você levanta a sua voz numa oração em grupo, você está edificando a vida do seu irmão. Aquilo renova a fé, incendeia o coração de quem está ouvindo a oração. Então, assim, minha primeira aplicação prática para o nosso dia a dia é: busque muito ao Senhor em oração comunitária. Não desperdice as reuniões de oração. No seu PG, no seu grupo pequeno, reserve um tempo para você investir em oração juntos ali com a célula, com o grupo pequeno. Valorize e priorize as reuniões de oração. E não é só para fazer petição, não, é para fazer agradecimento, para reafirmar a sua fé, para renovar os seus votos com o Senhor. Sobre esse assunto, o pastor Charles Spurgeon, um pastor na Inglaterra, lá no século XIX, ele afirmava: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. Amém? Sempre que Deus deseja realizar algo na vida dos seus, Ele convoca o seu povo para orar. Busque intensamente oportunidades para você se reunir em oração com seus irmãos. Clame por novas visitações do Espírito Santo. Clame ao Senhor que Ele envie outras pessoas para ouvirem a exposição do Evangelho, a pregação do Evangelho. Aqui em Atos também falava que essa comunidade ia caminhando, ia crescendo.
com a simpatia do povo, e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Todos na comunidade se transformam em evangelistas. Não existe, repito, não existe na comunidade da fé castas diferenciadas. Todos nós somos chamados para ser o quê? Sacerdotes do Senhor. O pastor é apenas o dispenseiro dos mistérios da fé. A gente fica só na dispensa distribuindo, né? Você precisando de feijão? Feijão, arroz aqui, macarrãozinho esperto. Mas assim, é todo mundo sacerdote, é todo mundo missionário. E tem que ser missionário evangelista em tempo integral. Se você não está servindo ao Senhor Jesus em tempo integral, você está servindo outro Senhor. Ninguém fica numa zona neutra, ninguém fica num solo, não, evangelista é o pastor Jefferson, evangelista é aquele profissional que estudou no seminário. Meu irmão, se você teve um encontro real com Jesus, se você se transformou em habitação do Espírito Santo, você é sacerdote do Senhor, eleito, santo, consagrado pelo Senhor para ser missionário em tempo integral. Amém? E não tem campo missionário mais desafiador do que você ser evangelista dentro da sua casa. Você mostrar para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais, que de fato o Espírito Santo está mudando a sua vida. Que local desafiador. Às vezes encontro jovens lá na Oceânica querendo ir. Eu quero ser missionário na África. E na sua casa? Não, em casa eu não quero ser não, pastor. Por isso que eu quero ir para a África, pastor. Tira dessa roubada. Clame por uma igreja unida, amém? Clame pelo poder de Deus para a gente falar de Jesus corajosamente. Ore pelo seu alvo de evangelismo. Você tem alguém que você ora ao longo da semana pensando como um alvo de evangelismo? No seu grupo pequeno, no seu PG, existe uma lista de oração de pessoas que vocês desejam evangelizar, alcançar para Jesus? Vocês já traçaram uma meta com o Senhor Jesus? Jesus, até o final do ano, até o aniversário do ano que vem, de 24 anos da Igreja do Barreto, eu quero trazer X pessoas para Cristo. Irmão, a gente tem que trabalhar com meta, não porque nós somos uma empresa, mas porque nós somos o reino de Deus, e a gente está avançando contra o inferno, e as portas do inferno não resistirão ao avanço da igreja. Quantas pessoas que você ama, que você gostaria que estivessem aqui, mas elas ainda não estão? Elas precisam ser lembradas constantemente nas nossas orações. Ore por elas. Se você está aqui hoje à noite, é porque alguém orou por você. Se você está aqui hoje à noite, sentado, ouvindo essa palavra, é porque alguém orou por você. Então, meu irmão, ore muito. Reunião de oração, não despreze as reuniões de oração. Segunda aplicação, o próprio texto dá para a gente, de forma clara, qual é a aplicação que a gente tem que colocar em prática agora, saindo daqui. Anuncie o evangelho com coragem. Anuncie o evangelho com coragem. Esse evangelho que mudou a sua vida, esse evangelho que mudou a sua eternidade. Você não vai mais passar a eternidade diante de um Deus irado, que a gente chama de inferno. Não, você vai passar a sua eternidade na presença de Jesus Cristo, na presença dos seus irmãos, na presença dos seus amigos. Proclame que Jesus está vivo, amém? Façam discípulos. Isso dá trabalho, irmão. Fazer discípulo não é chamar para vir na igreja, não. Só isso não, chamar discípulo é você segurar na mão de alguém e ensinar essa pessoa a pisar no caminho certo, no lugar certo, é mudar, é ajustar o foco da lente. Na igreja de Jerusalém, tudo começou com esse desejo coletivo, tudo começou com o desejo de pregar o evangelho corajosamente, proclamar o Cristo vivo. Pregue Jesus com coragem, com ousadia, com intrepidez, mas atenção, pregue o Jesus do verdadeiro evangelho. Pregue o Jesus, o que Paulo fala depois em várias cartas, o evangelho que a gente tem que pregar de Cristo morto na cruz, ressurreto. É o Cristo morto e ressurreto, aquele que há de voltar para julgar vivos e mortos. Não acrescente nada na mensagem do evangelho. Deus não nos chamou para sermos coaches de pregações positivistas, nada contra os coaches. O trabalho dos coaches é fundamental numa empresa, num ambiente de trabalho, o trabalho deles é top. Mas Deus não chamou a gente para ser coach, para ser motivacional, para acreditar em pregação positiva. De forma alguma, não pregue o evangelho motivacional, meus irmãos. Por favor. O evangelho do pensamento positivo, onde o homem é o centro, onde Deus está a serviço do homem. Isso é heresia, isso é anátema, isso tem que ser amaldiçoado. Qualquer pessoa que esteja pregando, esteja acrescentando coisas no evangelho que não seja o Cristo morto e ressurreto, está inventando coisa.
Pecadores não merecem felicidade. Guarde isso. Eu sei que é uma frase completamente desconfortável. Pregador não merece felicidade. Pregador merece ser santo. Amém? Pecador merece ser santo. O ser humano não precisa de felicidade. O ser humano precisa de santidade, de santificação, de ficar parecido com Jesus. Então, a gente não tem necessidade de... A felicidade é subproduto da submissão a Cristo. Quanto mais a gente se submete, quanto mais a gente é transformado pelo Espírito, mais plena a nossa vida se torna. O que é plenitude? É não sentir falta de nada. Não é ter muita coisa, é não sentir falta de nada. Mas a prioridade para a vida do ser humano não é pregar felicidade, não é motivar o cara a acordar cedo amanhã. Não, a nossa pregação é, cara, seja santo porque o nosso Deus é santo. Seja fiel porque o nosso Deus é fiel. Creia num Cristo que morreu por amor, morte de cruz, foi fiel até o final e ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte. Esse é o Evangelho, essa é a simplicidade do Evangelho. Pecador precisa do sangue do Cordeiro, amém? Não precisa de mensagem bonitinha, motivacional, acredite, vai lá, decreta, determina. Isso é palhaçada. Não pregue o evangelho também da prosperidade, de que, ó, Deus vai te fazer rico, a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Anátema, anátema. A teologia da prosperidade só enriquece esses mercadores de púlpito, esses salafrários do evangelho. Então não pregue também, não faça promessas que Deus não fez. Deus não tem nada contra a prosperidade. Mas a prosperidade que a gente tem que buscar é da riqueza da intimidade de Deus, amém? É você ser rico da intimidade de Cristo. Que adianta ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Então não pregue essa bobagem de evangelho da prosperidade, o evangelho da graça barata, de que tudo Deus já perdoou, de que não existe caminho estreito, esse evangelho que o caminho é mais largo que o mundo. O que Jesus falou? A porta é estreita, o caminho é estreito, e são poucos os que passarão por essa porta, são poucos os que passarão por esse caminho. Então, meu irmão, você não tem que ficar... A nossa teologia me dá uma paz, eu jamais subiria num púlpito se eu não acreditasse realmente no poder de Deus, na soberania de Deus, na eleição. A minha incompetência não vai interferir em nada no plano de salvação do Senhor para a vida daquele que Ele já elegeu para a salvação. Eu não tenho que ficar facilitando, alargando, dando um jeitinho, passando vaselina gospel para todo mundo passar, não. Não tenho. O evangelho é caminho estreito, é difícil para todo mundo. Ser seguidor de Jesus não é fácil, meus irmãos. É maravilhoso, mas não é confortável. Amar gente que não te ama, perdoar gente que você não quer perdoar, meu irmão, isso não é confortável. É maravilhoso, porque também declarar guerra para essas pessoas ia ser um inferno. Mas a gente não pode pregar por aí um evangelho da graça barata, onde tudo é lícito, tudo é permitido, o caráter de ninguém é transformado, o cara entra em pecado e continua em pecado. O que Jesus falou para a mulher flagrada em adultério? Vá e não peques mais. Tem igreja por aí que fala assim, seja bem-vindo e continue pecando, se bobear, me dá o seu número que eu quero pecar com você, tá bom? Por mais absurdo que pareça, meus irmãos, é o fim dos tempos, Jesus está voltando. O que as pessoas andam fazendo por aí em nome do Senhor Jesus tem constrangido o inimigo, tem constrangido Satanás. O diabo não tem mais o que fazer, fica na padaria tomando café. Porque homens ficam pregando coisas que fazem cosquinha no ouvido das pessoas. Então, assim, evangelho da graça barata, isso não é o evangelho de verdade. Ou então o evangelho judaizante, aquele que enche a vida das pessoas de legalismo, de leis. Você tem que guardar o sábado, não pode mais comer isso, você não pode mais comer aquilo, não pode usar esse brinco, esse brinco, manés e helmas, homens do inferno, não coma isso, não faça aquilo, não sei o quê. Que inferno! Ou Jesus é soberano, ou a gente está perdido. Então, assim, não pregue também esse evangelho do, cuidado com isso, quem fez esse óculos, quem fez essa blusa, será que esse restaurante, não sei o quê. Eu oro, como tudo, né? Dá para ver que eu como tudo. Ele bateu na mesa, o que vier à minha mão jamais lançarei fora, eu como tudo. Como tudo, Senhor, obrigado. Quando estavam me evangelizando e falaram que Jesus, depois de ressurreto,
comeu peixe. Eu falei, pô, eu quero esse negócio para mim. Depois de morto, o cara come, pô, tô dentro. Não sai desse negócio nunca mais. Lembra, Jesus ressurreto, glorificado, pede para os discípulos tocarem ele prepara um peixinho. Imagina você comer um peixinho preparado por Jesus. Duvido que engorde. O inimigo que faz a gente engordar, o peixinho de Jesus é só salmão, atum, aquela coisa, enfim, isso é outra pregação. Depois a gente entra nesse assunto de receita, a irmã passa as receitas boas para mim, estou precisando de uma receita low carb, essas paradas assim, depois a gente conversa. Inclusive, use a sua crise, use o que você está passando para pregar o evangelho com coragem. Às vezes, Deus permite que a gente passe por desertos para que a nossa vida seja testemunho, seja a ilustração da pregação do evangelho verdadeiro, para você falar com coragem sobre Jesus, mostrando que, independente das circunstâncias, você ama o seu Senhor, que Jesus é real na sua vida. Então, use a sua crise, a sua dor, o seu sofrimento para pregar sobre Jesus. Aproveite todas as oportunidades para falar de Jesus, amém? Independente da situação, independente do local, independente da circunstância. Irmão, você já conversou com alguém apaixonado? Já conversou com alguém em início de namoro? Independente do assunto, ele vai falar da namorada. Independente do assunto. Você começa a falar sobre a possibilidade do dólar ir para R$5. Ele fala, realmente, o dólar está subindo, mas, cara, minha namorada é linda. Minha namorada é melhor que o dólar. Minha namorada é isso, minha namorada é aquilo. Você vai falar sobre carro, sobre motor, vazamento de óleo. O carro está vazando, mas eu não preciso. Eu nem penso mais em carro, só penso nela. Quando a gente está, de fato, apaixonado por Jesus, independente do local, independente da conversa, do que você esteja fazendo, onde você está convivendo, o assunto vai ter que ser canalizado para Jesus. E aí, quando você sabe que você é um evangelista, que você é um sacerdote, que você é um missionário em tempo integral, não existe experiência no nosso dia a dia que não seja espiritual, meu irmão. Pare com essa ingenuidade de você caminhar no seu dia a dia achando que tudo que acontece no seu dia não é uma experiência espiritual, é ao contrário. Você abriu, se você tiver a graça, a misericórdia do Senhor, e amanhã abrir os seus olhinhos pela manhã e constatar que está vivo, ali começa o culto. E ali você já vai começar assim, Senhor, me dá a oportunidade hoje, segunda-feira, para falar do Senhor para alguém. Então, onde você vê ser humano andando vivo, não vai falar com quem já morreu, né? Mas está vivo, está respirando, eu vou falar de Jesus para essa pessoa. Eu vou criar que o assunto chegue, canalize para a pregação do Evangelho. Irmãos, tem que ser assim em todo tempo, em todo tempo. Tem que ficar claro para as pessoas que vivem com a gente que a gente ama Jesus. Não é que a gente é crente, membro de igreja, mas que a gente ama Jesus, que Jesus é vivo, que a gente conversou com Ele, que Ele conversou com a gente e que a nossa vida se transformou radicalmente porque Ele nos buscou, Ele nos salvou. A gente estava perdido, a gente estava cego, a gente estava morto nos nossos pecados e delitos e Ele entrou na nossa história. Isso tem que ser falado para as pessoas quando? Toda hora, todo dia, o tempo todo. O tempo todo. Eu quero voltar aqui no ano que vem e sabendo que agora tem 2 cultos, não cabe mais. O salão, a nave não cabe mais. A gente vai ter que fazer 2 cultos, 3 cultos, amém? Amém? Por quê? Olha só, se 12 homens mudaram a vida do planeta, imagina o que essa igreja aqui pode fazer nessa comunidade, amém? Eu estou olhando para uma comunidade de sacerdotes, de evangelistas, de missionários. Então, ano que vem, tudo pode ser diferente, tudo tem que ser diferente. Amém, irmãos? Os sinais vão acompanhar a pregação do verdadeiro evangelho, por isso pregue com coragem, pregue com amor pelas pessoas. É amor. O amor cobre multidão de pecados. Os milagres vão acontecer naturalmente. A gente não precisa colocar uma faixa ali fora para dizer, festival de curas e milagres. Toda reunião onde Cristo está presente é reunião de cura, é reunião de milagre, é reunião de salvação. É o mesmo Cristo, é o mesmo Deus. Vidas vão se entregar a Jesus, nossos PGs vão se multiplicar, Jefferson vai ter que investir na formação de novos líderes, na capacitação de novos líderes. Por quê? Aonde ocorre a pregação do Evangelho, os sinais andam de mãos dadas. O número de reuniões vai ser dobrado, o número de reuniões de oração vão se intensificar, e o nome de Jesus vai ser o quê? Cada vez mais glorificado. Irmãos, no texto que a gente leu, Deus abalou a estrutura física de uma casa, de um imóvel, para fazer a sua igreja sair dali
com um espírito inabalável. Que seja assim na Igreja Presbiteriana do Barreto, amém? Que vocês sejam um povo cheios do Espírito Santo, que caminhem no dia a dia de vocês com um espírito inabalável, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, sua igreja, Senhor, te agradece por mais um ano de vida, Senhor. Por mais um ano em que sua graça e misericórdia foram renovados sobre esse ministério, Senhor. Abençoa o conselho dessa igreja, Senhor. Abençoa o lar, a casa do Jefferson e da Isabela, Senhor. E que cada família dessa comunidade, Senhor, seja inundada pelo Senhor. Senhor querido, que o teu poder e a tua graça continue sendo derramados sobre a tua igreja. Por favor, capacita-nos para a missão que recebemos do Senhor. Ajuda-nos a pregarmos o teu evangelho com coragem, Senhor. Cura os enfermos, Senhor, que entraram aqui essa noite, Senhor. Levanta o abatido, Senhor. Restaura a alegria da salvação daqueles que andam desanimados, Senhor. Incendeia-nos todos, Senhor, com o teu Espírito Santo, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Agora te peço também que o Senhor purifique, que o teu Espírito passeie na nossa mente, nos traga à memória aquilo que a gente precisa apresentar ao Senhor, para o Senhor nos preparar para sentarmos na tua mesa, Senhor. Que o Senhor nos prepare o coração, a alma, para compartilharmos do pão, bebermos do cálice com o Senhor, até a tua volta, Senhor. E como igreja nós te pedimos, Senhor, Maranata, Senhor, vem Jesus, vem, Senhor, ansiamos por nos encontrarmos face a face com o Senhor. É isso que eu te peço, em teu nome oramos, Senhor. Amém e amém.